Olhem para Jesus. Fala para o teu irmão assim: olhe para Jesus, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler um versículo sozinho, gostaria que você lesse o outro em sequência, bem forte. Diz o texto aqui então, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos na fé, vocês também foram chamados por Deus. Olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Leia forte. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Forte. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro, juntos. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Amém? Vamos orar. Pai querido e santo, maravilhoso, glorioso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós cremos que ela é inspirada, ela é viva, ela é eficaz, capaz de tocar no mais profundo de cada um de nós, para nos ensinar, nos corrigir, nos exortar para a salvação, para a cura, para a libertação. Eu peço, Espírito Santo, que nenhum de nós saia daqui da mesma forma que nós chegamos. Também aqueles que estão acompanhando, Senhor, essa transmissão, que a tua palavra os alcance, o teu Espírito Santo os alcance de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Na sequência, nós temos aqui então uma comparação para demonstrar que Jesus é maior, é superior a Moisés. Isso, quem sabe, para a maioria de nós, ou para todos nós, é um tanto óbvio que Jesus é superior a Moisés. Porém, naquele contexto, essa é uma questão importante a ser ressaltada, enfatizada. No finalzinho do capítulo 2, que nós já estudamos, nós temos aqui no versículo 18 o seguinte: agora, ele conclui dizendo, e agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Ele, como o nosso Salvador, ele é apresentado em Hebreus como o nosso Salvador, como apóstolo, como sumo sacerdote, como nosso intercessor. Se Deus permitir, veremos cada um desses pontos. E aqui ele é apresentado no finalzinho do capítulo 2 como alguém que ajuda. Portanto, por isso, na sequência, nós temos uma palavrinha aqui no grego, né? Portanto, por isso, que a tradução aqui deixou de fora, nessa versão. Ele continua dizendo, então, meus irmãos, na fé, santos irmãos, na verdade, ele diz, santos irmãos, ou seja, em Cristo nós já aprendemos já, que em Cristo nós somos feitos família de Deus, irmãos, porque em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus, e santos no sentido que somos santificados, separados, capacitados pelo Espírito Santo, para a boa obra, para o contexto, para o desejo do Senhor para nossas vidas. E aqui ele diz então que nós devemos fazer algo, nós que temos um chamado celestial, nós que fomos chamados por Deus. Interessante o termo que ele usa aqui, um chamado celestial, aqui traduzido de forma mais simples, um chamado por Deus. Mas nós temos realmente em comum, nós que cremos em Cristo, com todos aqueles que estão na face da terra, aqueles que já se foram crendo no Senhor, estão aguardando a ressurreição, nós que cremos, independente de denominação, de comunidades, nós temos um chamado celestial, algo superior, algo muito além desse contexto, desse mundo, e nós, companheiros, que é o que ele vai dizer aqui no original, nós como companheiros desse chamado celestial, nós devemos ter uma atitude, um comportamento, que é justamente, diz aqui o texto, olhem para Jesus. Esse é o cerne de tudo. Então ele começa, eu vou ler novamente,
capítulo 1, dizendo o seguinte: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Ele nos falou de forma filial, por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. Olha a descrição que Ele faz do Senhor Jesus. Ele foi escolhido para possuir tudo, como herdeiro de tudo. Foi por meio de Jesus que Deus criou o universo. Veja bem, conforme está lá em João capítulo 1 também, Colossenses também, Paulo escreve sobre isso. Foi por meio de Cristo, nosso Senhor Jesus, que todo o universo foi criado. Ele é o resplendor da glória de Deus, diz o versículo 3, aqui diz: o Filho brilha com um brilho da glória de Deus, e a perfeita semelhança do próprio Deus. Ela é a imagem perfeita. E o Senhor Jesus diz ainda que Ele sustenta todo o universo com a sua palavra poderosa. Ele fez algo, Ele diz aqui que depois de ter nos purificado dos pecados, ter feito essa purificação, Ele assentou-se à destra do Pai, onde está de forma soberana. Então, a esse Jesus, que depois Ele vai dizer no capítulo, na sequência do 1 e no capítulo 2, que é superior aos anjos, é superior a tudo que existe, a Ele, para Ele, nós devemos olhar. Amém? Nós devemos focar. E é essa a grande questão. Essa carta, nós vamos perceber que ela tem um grande objetivo, que é trabalhar, exortar a perseverança, não desistir, não desanimar, não olhar para trás. Nós vamos ver isso várias vezes nesses estudos. E como que eu permaneço firme, como que eu posso permanecer sem desistir, sem desanimar, uma vez que é perceptível que a maioria das pessoas desistem de seguir a Cristo. A maioria das pessoas desanimam, a maioria das pessoas não frutificam, a maioria das pessoas ficam aquém. Nós temos uma parábola muito interessante que o Senhor Jesus conta, bem conhecida, que é a parábola do semeador. Ele nos conta acerca da dinâmica que acontece quando a palavra é lançada, comparando essa palavra com uma semente. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 4, para termos uma compreensão mais clara disso. Evangelho segundo Marcos capítulo 4. Eu acredito que a maioria aqui, se não todos, conhecem ou já ouviram essa parábola de alguma forma. A parábola do semeador, ela é comum nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ela traz uma dinâmica muito interessante e algo que a gente vê no dia a dia. Ele vai dizer aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia. Ele usava parábolas para ensinar. É que começa no versículo 3, olha só: escutem, certo homem saiu para semear. Então ele usa algo bem comum, bem cotidiano ali, para eles entenderem o que ele queria ensinar. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram, olha só, na beira do caminho, e os passarinhos comeram. Outra parte caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Ele vai dizer o seguinte no final: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então ele traz aqui 4 situações que pode ocorrer quando a palavra é lançada. E ele vai explicar na sequência, não sou eu que vou explicar a parábola, o próprio Senhor Jesus explica a partir do versículo 13 para os seus discípulos. O que seria isso? Então, como eu já disse, a semente significa a palavra, representa a palavra. Ele diz no versículo 14, e continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus, que é o que, por exemplo, eu estou fazendo agora, estou lançando a palavra de Deus, certo? Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, entra por um ouvido, sai pelo outro. Aqui ele vai dizer: Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Então a pessoa
né? A palavra é lançada, ela está pensando o que vai comer depois do culto, ela está pensando no que vai acontecer amanhã, ela está olhando o WhatsApp, e aí passou, Satanás levou a palavra embora, perdeu, foi lançada a semente, ela se perdeu, ou por alguma situação qualquer. Essa primeira situação. Segunda situação, versículo 16, outras pessoas são como sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Olha que interessante. Quando ouve a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Olha que interessante isso aqui. A pessoa ouve a mensagem e ela aceita com alegria. Diga comigo, com alegria. Mas depois, olha só, de pouco tempo, não muito tempo, pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem. Olha só por quê? Porque ela não criou raízes. A palavra caiu, pouca terra, muita pedra. E quando por causa, olha só, da mensagem chegam os sofrimentos. Olha que interessante isso, meu irmão. Por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições. Olha que interessante. A mensagem lançada, ela gera sofrimentos e perseguições. Então, uma palavra rasa, que cai numa terra rasa, essa palavra aqui não diz a verdade. Olha, a palavra gera salvação, gera vida, gera transformação. Porém, nesse mundo, nós teremos atribulações, teremos perseguições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. E as pessoas, por não perceberem, por se empolgarem muito, não ter raiz, apenas alegria, apenas emoção, quando vem a tribulação, vem o sofrimento, a perseguição, que ela já tinha antes, só que agora ela relaciona com a palavra recebida, ela logo abandona a fé. Olha só que interessante. Terceira situação, versículo 18. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem, olha só, preocupações deste mundo, ilusões das riquezas e outras ambições, essas coisas, olha só que interessante isso aqui, amados. Não está falando de problema aqui, não está falando de perseguição, de tribulação, tá? Está dizendo aqui que essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Então, olha que interessante. Ilusão das riquezas, ou melhor, antes, preocupações do mundo. Quem aqui tem preocupações? Acredito que todos nós, né? Quem não tem preocupação, ou está no colo da mãe agora, ou já foi para o ministério infantil. O restante, todos nós temos. É a vida como ela é. A questão não é ter preocupações, a questão é que, se nós não observarmos, as preocupações vão sufocar o que Deus tem para nossas vidas. Além das preocupações que são comum a todos nós, diz aqui a ilusão das riquezas. Se naquele contexto havia ilusão, que dirá hoje? Que toda hora está chegando mensagem no teu celular, propaganda. Se você assistir o YouTube, chega propaganda toda hora para você, a não ser que você pague o YouTube, sim ou não? E a propaganda do quê? Normalmente é para comprar, né? É curso, é roupa, é acessório, é algum item tecnológico. Se você usa qualquer rede social, é assim, sim ou não? Se você tem o tal da Shopee, o tal do, como é que é, no teu celular, então você não tem paz na tua vida, porque é um negócio que é impressionante, toda hora chega mensagem, sim ou não? Pode levantar a mão, já confessa o pecado e abandona, isso aí. É um negócio que não tem fim, amados, não tem fim. Você pode comprar o que for, que não tem fim, não acaba isso. É problema comprar? É pecado? Não, a questão é que a ilusão, diga comigo, ilusão, diga ilusão, porque às vezes a gente fica, mas eu não tenho ilusão das riquezas, eu não quero ser rico, mas não é disso que está falando, essa ilusão, e outras ambições, outras, aí, né, quem escapou de um de outro, cai nas outras ambições, isso sufoca, diga comigo, sufoca. Olha que termo interessante. A mensagem chegou, você recebeu a mensagem, eu recebi a mensagem, mas ela é sufocada, asfixiada, e não produz fruto. Aí, por fim, de cada 4, uma chega numa terra boa, olha só, 20, e existem aquelas pessoas, fala, sou eu, fala pela fé, sou eu, fala para o teu irmão, é você, meu irmão. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa, glória a Deus.
elas ouvem, aceitam, produzem a 30, 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. Ou seja, um milagre acontece. Mas como que isso vai acontecer na minha vida, amados? Voltando lá para Hebreus, lembrando que Jesus agora nos ajuda em nossas tentações, porque Ele também foi tentado e venceu. Esse Jesus que nos ajuda, nós precisamos olhar para Ele. É interessante porque o termo utilizado aqui, ele vai dizer em algumas versões, prestar atenção, outros vão falar fixar a mente, outros vão falar focar, porque de fato, o termo aqui, ele traz a ideia de fixar a mente. Essa palavra, ela denota atenção, observação. Aqui está olhar, simplesmente olhar, mas a ideia é você observar fixamente, com atenção, com cuidado, porque se nós olharmos para Jesus, nós não vamos errar o caminho, porque Ele é o caminho, amém? Mas como que eu olho para Jesus? A palavra é a revelação do Senhor Jesus. Ao orar e buscar a direção dEle, eu estou buscando e focando nele, estou observando Ele. O que faria Jesus? É tão interessante, porque lá em João capítulo 13, quando ele está falando com Nicodemos, logo após isso, ele faz uma comparação dizendo: olha, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem precisa ser levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aí você fala, do que ele está falando, né? Houve uma ocasião, enquanto o povo estava andando pelo deserto, murmurando, reclamando contra Deus, e aí veio em sequência a punição. Serpentes abrasadoras, serpentes do deserto começaram então a invadir o acampamento e começaram a picar as pessoas começaram a morrer, dezenas, depois centenas, depois milhares de pessoas começaram a morrer, e Deus dá uma ordem para Moisés. É interessante essa ordem. Ele diz: olha, faça uma serpente de bronze, coloca numa haste e coloca no meio do acampamento, e quem olhar para essa serpente e crer será curado. Olha que coisa estranha. Agora Jesus, de forma mais estranha ainda, ele vai falar: da mesma forma que Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem, se referindo a ele, será levantado, ou seja, será colocado no madeiro, para que todo aquele que olhe para ele seja salvo, seja curado, seja transformado. Aquela serpente que muitos não entendem, inclusive naquele contexto muitos não entenderam, que ela inclusive se tornou um ídolo. Lá em Reis nós vamos ver que o povo adorava aquela serpente, e um rei de Deus, um rei que Deus levantou, destrói aquela serpente, porque não entenderam nada. Mas naquele contexto, quando Moisés colocou aquela serpente no arraial, os que olhavam para ela com fé eram curados. Por quê? Ao olhar aquela serpente, eles lembravam do quê? Da própria serpente que o picou. E por que aquela serpente o picou? Porque ele murmurou, pecou contra Deus. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós lembramos do quê? Se você entendeu o Evangelho, por que Jesus foi crucificado? Oi? Por que Jesus foi crucificado, meu irmão? Pergunta para quem está perto de você: por que o nosso Senhor Jesus foi crucificado? Você sabe? Porque ele foi um grande líder revolucionário, né, contra, né, a maioria, né, o Estado, né, opressor romano, o império opressor. Por que Jesus foi crucificado? Porque se a gente não entender isso, não entende mais nada, meu irmão, na Bíblia. Abandona. Ele foi crucificado por causa dos meus pecados. Quando eu olho Jesus crucificado, eu estou olhando para os meus pecados. Da mesma forma que o pessoal olhava para aquela serpente e sabia por que aquela serpente estava lá, e sabia por que ele foi picado por uma serpente, porque ele pecou, ele murmurou, questionou, se levantou contra Deus. O único motivo de Jesus ter sido crucificado, e quando eu olho para ele e lembro disso, eu vou fazer o que ele determina. Em memória dele, nós compartilhamos, por exemplo, o pão, o fruto da vide.
testemunhamos o amor, a graça, a misericórdia dele. Ao olhar fixamente para Jesus, conforme diz aqui em Hebreus, eu permaneço firme, fiel, atento. Da mesma forma que Pedro, quando andou sobre as águas, melhor dizendo, ao ver Jesus andando sobre as águas, ele falou: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir também, bora. Ele começa a andar sobre as águas, mas diz o texto que então o mar ficou revolto, ele deixou de olhar para Jesus, e olhou para o mar revolto, e aí ele afundou. Hoje é a mesma coisa, o Senhor te chamou para caminhar sobre as águas, amém? Amém? Mas se você parar de olhar para Jesus, começar a olhar para o mar revolto, para as circunstâncias, para o mundo, para as ilusões, para as ambições, você perderá o foco, perderá a visão que salva. É tão interessante isso. Abre aí comigo em Hebreus capítulo 12. Nós veremos, se Deus permitir, mais daqui a algum tempo, mas vamos ler agora, que é interessante o que está escrito aqui. No capítulo 11 ele vai discorrer sobre os heróis da fé, e depois de falar sobre a fé, o que é a fé, os heróis da fé, ele vai dizer no versículo 12, assim nós também, capítulo 12 de Hebreus, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, olha só, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Leia comigo bem forte o versículo 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Olha que interessante. Então nós devemos conservar nossos olhos fixos em Jesus. É interessante que não é a mesma palavra utilizada lá no capítulo 3, é um outro termo grego, que é interessante que ele significa você desviar o seu olhar de uma coisa para fixar em outra. Olha que interessante, é você desviar a sua atenção de uma coisa para olhar para outra. Ou seja, nós devemos desviar o nosso olhar de qualquer coisa que não seja Cristo e começar a olhar para Ele, e conservar fixamente nossos olhos em Cristo, amém? Dessa forma, meu irmão, não falha, não erra, não tem jeito da pessoa desanimar, desistir, não tem jeito da semente não frutificar. Agora, quando nós olhamos as pessoas, a instituição, a nós mesmos, olhamos as circunstâncias, meu irmão, as perseguições, os sofrimentos, e nós tiramos os olhos de Jesus, aí é questão de tempo, e pouco tempo, como diz lá na parábola, pouco tempo, a alegria vai embora. Mas voltando aqui para Hebreus, então, ainda no versículo 1, olhem para Jesus, amém? Que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Então aqui ele traz dois títulos para Jesus. Ele chama Jesus de apóstolo e de grande sacerdote, ou sumo sacerdote. Aqui foi traduzido como aquele que Deus enviou. A palavra apóstolo significa enviado, daí que você vai encontrar na maioria das versões em português, Jesus como apóstolo e grande sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote. Então ele, como nós já sabemos, ele faz o meio de campo, ele é o caminho, ele nos leva ao Pai. E por que ele é o enviado de Deus? Porque ele é perfeitamente aquele que superou tudo e todos, mas ao mesmo tempo ele é o grande sacerdote, ou seja, ele é aquele homem que nos leva até Deus. Então ele traz Deus até nós através da sua palavra, da sua mensagem, pois ele é o apóstolo, ele é enviado, mas ele também nos leva até o Pai, porque ele é o sacerdote. O que o sacerdote faz? Naquele contexto do Antigo Testamento, o sacerdote ele oferece ofertas, oferece sacrifícios para que as pessoas tenham acesso a Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele é o enviado, o apóstolo que traz Deus até nós, ele também é o grande sacerdote que nos leva até Deus.
Quem está entendendo isso diz amém. Ele é tudo, amados. Por isso que diz lá no capítulo 12, Ele é o que começa a nossa fé, e Ele é o que termina, aperfeiçoa a nossa fé. Ele é perfeito em tudo isso. Por isso que nós que temos esse chamado celestial, devemos olhar para Jesus, que é o nosso apóstolo, é o representante de Deus para nós, e é o representante de nós para Deus. Ele nos representa diante de Deus, Ele representa Deus para nós. Ele é o próprio Deus, Ele é a imagem perfeita de Deus, como está no capítulo 1. Ele brilha com a glória de Deus, mas ao mesmo tempo Ele intercede por nós. Ele está nos representando diante do Pai. Por isso que lá em João capítulo 17 Ele ora por nós. Ele diz: não ora apenas por estes, se referindo aos apóstolos, mas por todos aqueles que um dia irão crer em mim. Então, amados, nós temos um Salvador, amém? Se você não parar de olhar para Ele, tudo vai dar certo, apesar das lutas e tribulações. Mas abra comigo em João capítulo 20. João capítulo de número 20. Aqui nós temos o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado. Você que está fazendo o nosso plano de leitura anual, você leu isso aqui esses dias. Quarta, quinta, por ali você leu isso aqui. Após ressuscitar, Jesus aparece para os seus discípulos. E aqui no capítulo então de número 20, Ele aparece, tem todo um contexto ali, conversa com os discípulos. No versículo 21 nos interessa. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês, né? Shalom Aleichem. Assim como o Pai me enviou, olha só, Ele é o enviado, Ele é o apóstolo. Assim como o Pai me enviou, olha só agora, eu também envio vocês, amém? Depois o que Jesus faz? Ele sopra sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, amém? E é tão interessante aqui, porque isso aqui não tem a ver com Atos dos Apóstolos, tá, amados? Não tem a ver com Pentecostes, que vai acontecer ainda. Isso tem a ver com a nova vida, com a nova vida que Jesus está soprando sobre eles. Como assim? É interessante porque o verbo aqui, soprou, no original, no grego, ele só aparece, esse verbo só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Mas é interessante, porque é o mesmo verbo que é utilizado lá no Gênesis, na tradução grega do Gênesis, quando diz que Deus soprou na narina, Ele soprou o fôlego de vida na narina do ser humano, que Ele havia formado do barro, e agora ele se torna um ser vivente. Então aquele ser humano caído, que Deus fez perfeito, mas caiu, agora ele tem uma nova chance, um novo sopro, um novo fôlego. Jesus então sopra e diz para eles: recebam não apenas o fôlego de vida, recebam o Espírito Santo de Deus, amém? E eles agora, como enviados e tendo uma nova vida, diz aqui o versículo 23, se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Ele está dizendo: agora vocês vão levar a palavra de vida. Não está dizendo que os apóstolos têm poder para perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Aqui nós temos um perfeito passivo do grego, que é muito difícil traduzir no português, mas a ideia é a seguinte, a tradução mais literal seria: se vocês perdoarem os pecados, eles já estarão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não estarão perdoados. Como assim? É simples, vou dar um exemplo. Quando você prega o evangelho para alguém, essa pessoa então ela tem duas opções, sim ou não? Quais são as opções dela quando ela ouve o evangelho? Aceitar ou rejeitar, sim ou não? Se ela aceitou, o que aconteceu com ela? Os pecados foram perdoados, sim ou não? Eu perdoei? Não, eu só estou declarando: ó, seus pecados foram perdoados, Reginaldo, porque você aceitou Jesus. Eu perdoei, sim ou não? Não, eu só declarei o que já aconteceu. Agora se o Reginaldo fala: não, não quero, então infelizmente seus pecados estão na mesma situação. Eu travei ele, sim ou não? Não, só declarei o que ele a decisão que ele tomou. E nós, como enviados do grande enviado, como apóstolos do grande apóstolo Jesus, quando nós anunciamos o evangelho com essa vida nova, soprada pelo próprio Senhor Jesus, que é o Espírito Santo,
Então a vida alcança aqueles que recebem o Evangelho. Por isso que nós precisamos, como foi falado aqui, declare pelas ruas, amém? Fala para o teu irmão, declare pelas ruas. Declare onde você estiver, meu irmão, que aquele que aceitar, os pecados serão perdoados. Aquele que rejeitar, é uma escolha. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Então, voltando aqui para o versículo 1 ainda, olhem para Jesus, fixem, observem, não tira o olho dele, aquele que Deus enviou, o apóstolo, o grande sacerdote da fé que professamos. Aí agora ele vai fazer a comparação entre Moisés e Jesus. E por que isso? Até aquele momento, a grande referência de homem de Deus, de profeta, de sacerdote, era Moisés. O ofício de profeta não se confunde com o ofício de sacerdote, são coisas diferentes. Poucas pessoas na Bíblia juntaram as duas coisas, e o maior deles, Moisés, que ele intercedia pelo povo. Mesmo Arão, o irmão dele sendo o sumo sacerdote, quando teve a situação lá do bezerro de ouro, que Arão também escorregou, né? E caiu lá e adorou o bezerro, e fez aquele rolo todo. Quem intercedeu, quem orou, quem pediu misericórdia a Deus pelo povo foi Moisés. E ele, como profeta, que a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, é a grande referência. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Quem foi Moisés, para nós entendermos por que é tão importante entender, porque o versículo 2 vai dizer assim, ó, pois ele, Jesus, foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, ou seja, de apóstolo e de sumo sacerdote, assim como Moisés também foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Moisés é um exemplo de fidelidade, mas não de perfeição. Vamos ver um pouquinho sobre Moisés. Quando ele diz aqui, ó, Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus, ele está citando Números, capítulo 12. Então você, abra aí, se você pode fazer, lá em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, é interessante, porque é Deus quem vai falar sobre Moisés aqui. Houve uma situação ali, para você que ainda não está familiar ao contexto bíblico, Moisés foi aquele levantado por Deus para tirar o povo do Egito. Ele que celebrou a primeira Páscoa, ele recebeu os 10 mandamentos e os demais, as ordenanças, os estatutos, os juízos. Ele quem escreveu o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas olha que interessante aqui em Números, então, casos de família. Olha que interessante, você tem rolo na tua família? Moisés também não era muito diferente não. Arão e Miriam, irmãos dele, então, ficaram, não sei porquê, descontentes porque ele casou com uma mulher etíope, ou seja, uma mulher que não era de Israel, uma mulher que era negra, era da África, da Etiópia. Moisés então casou com uma etíope, certo? E aí, Miriam e Arão, não tendo muito o que fazer, estavam muito desocupados, começaram a questionar Deus, por que Moisés casou com a tal da etíope. Casos de família, olha só que interessante, né? Versículo 4, logo em seguida, ou melhor, versículo finalzinho do 2 diz assim, e o Senhor ouviu o que eles disseram, estavam reclamando, falando mal de Moisés. Versículo 3, Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Olha que interessante. Será que foi Moisés que escreveu esse versículo? O mais provável é que algum editor depois, né, colocou, porque não é possível, né, o cara mais humilde do mundo, né, eu me orgulho da minha humildade, né, mas enfim, Moisés estava de boa. Moisés ouviu aquilo e falou, estou tranquilo, sei quem eu sou em Deus. Mas, olha só, logo em seguida o Senhor disse, foi Deus que tomou a briga aqui, foi Deus que pegou a questão para ele. Não foi Moisés, foi, ai Deus, ó, tá vendo, Arão, Miriam, estão falando de mim, ó, meu Deus, cuidado, tadinho de mim. Foi Deus quem pegou a questão, falou, vem cá. Versículo 4, logo em seguida o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três aí, vão para a tenda sagrada. E foram.
E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. É Deus falando, defendendo Moisés. Então, meu irmão, se estão falando de você, relaxa. Você tem um Deus, você tem um juiz, você tem um Senhor. Amém? Amém? Será que é amém mesmo? Ou vai ficar fazendo desabafozinho no Instagram, indiretinha na rede social? Ou vai ficar bicudinho, magoadinho? Perdoa, meu irmão. Deus vai resolver a questão do jeito que tem que ser resolvido. Mas também não vai falar, Deus tem que resolver, ficar torcendo para Deus matar a pessoa. Não é isso. Porque a pessoa fala, não, Deus vai resolver, mas na verdade ela está torcendo para Deus matar a pessoa. Não é isso. Entrega na mão do Senhor, confia nele, e ele vai resolver, amém? Da melhor forma. Da melhor forma. Vamos lá, olha só. Diz o texto aqui: agora escute, versículo 6, agora escute o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões, e falo com eles em sonhos. Só que Moisés, trazendo na linguagem de hoje, está na prateleira de cima, né? Olha só, com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, que significa aqui, no literal, ele é fiel sobre toda a casa de Israel, sobre toda a casa do meu povo, traduzido aqui como responsável por todo o meu povo. Então o próprio Deus dá o testemunho acerca de Moisés, que ele é fiel sobre a casa, sobre o povo. Porque a palavra casa, tanto no hebraico aqui, bait, como no grego, oikos, significa tanto casa literal, a residência, como também família, povo. Então Deus está falando, Moisés foi fiel, é fiel sobre o meu povo. É importante você entender isso, você já vai entender o porquê. Versículo 8, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra meu servo Moisés? Olha só. E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, continuando aqui, né? Miriam ficou leprosa. Não aconteceu nada com Arão naquele momento, porque ele é o sumo sacerdote, estava com as vestes sagradas. Mas com Miriam, ela ficou leprosa. Depois foi curada, ficou ali 7 dias leprosa, se não me engano. Moisés intercedeu por ela. Mas para você entender que foi o próprio Deus quem testificou, quem testemunhou acerca de Moisés. Falar um pouquinho mais sobre Moisés para você entender. Abra comigo em Êxodo capítulo 6. No seu plano de leitura você também passou por esse capítulo essa semana. Olha que interessante isso aqui. Deus aparece para Moisés, se revela lá no capítulo 3, mas nos interessa aqui o 6. Lá no capítulo 3, vamos ler o 6, tá? Êxodo 6. Mas lá no capítulo 3, Deus aparece na sarça ardente, chama Moisés. Moisés resiste, aquela coisa toda. Mas Deus se revela quando Moisés pergunta, tá, eu vou falar para o povo acerca do Senhor, mas quando perguntarem qual é o seu nome, que Deus é esse, o que eu vou dizer? Aí Deus responde, diga, eu sou o que sou, te enviou. Deus se revela dessa forma, eu sou o que sou, que é um termo, uma expressão hebraica muito interessante, no sentido de que Deus, ele é qualquer coisa. Eu sou o que sou. Você precisa de cura? Eu sou a cura. Você precisa de força? Eu sou a força. Você precisa de consolo? Eu sou o consolo. Eu não sou o Deus disso ou daquilo, eu sou qualquer coisa, sou. E esse é o nome de Deus, eu sou. Certo? Que lá no hebraico então se adotam 4 letras hebraicas, ok? Não é o tema aqui. Alguns vão falar que significa Jeová, outros Javé, Yavé. Mas no capítulo 6 que nos interessa, olha só que interessante, versículo 2. Deus disse a Moisés, eu sou o Senhor. Na tua Bíblia, possivelmente Senhor está com todas as letras maiúsculas, amém? Está assim aí? Quando aparecer na tua Bíblia, no Antigo Testamento dessa forma, é porque é a tradução do nome de Deus. Como não tem como traduzir o nome de Deus, na maioria das versões em português,
se coloca Senhor com todas as letras maiúsculas, tá? Então aqui nós temos as 4 letras do nome de Deus em hebraico. Quando aparece Senhor dessa forma, é isso que significa, tá? Só no Antigo, no Novo não tem isso, porque já é outra língua, é grego. Então disse, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, olha só, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, hebraico, El Shaddai. Então ele se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, o pai da fé. Abraão, seu filho Isaque, filho da promessa, e Jacó, o pai de Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Ele se apresenta com Abraão, Isaque e Jacó como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas Moisés está na prateleira de cima, amém? Amém? Porém, não deixei que me conhecesse pelo meu nome de Senhor. E aí você já sabe que Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus em hebraico, que não sabemos como pronunciar. Então Moisés foi o cara, o homem de Deus, o servo fiel, mais do que Abraão, mais do que Isaque, mais do que o pai da fé, mais do que o filho da promessa, mais do que o pai da nação de Israel, Jacó, o pai das 12 tribos, porque eles conheceram o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Só que agora Moisés recebe a revelação, eu sou. Isso é tão interessante, porque lá em João, Jesus vai declarar, eu sou. Antes de Abraão, que Abraão existisse, eu sou. E quando ele diz isso, os homens que estavam ali ao redor entenderam e quiseram apedrejar Jesus, porque entenderam o que ele estava falando. Ele estava se fazendo Deus ali. E nós sabemos que ele é Deus, mas eles não creram. Então entenda a importância de quem foi esse homem de Deus chamado Moisés. Abra comigo em João capítulo 1. João capítulo 1. Falando acerca de Jesus, que veio ao mundo, se fez um ser humano, habitou entre nós. O versículo 12 vai falar que aquele que o recebe, recebe o poder de ser feito filho de Deus. No versículo 16 diz, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, glória a Deus. Graça sobre graça, diz no original, aqui traduzido com bênçãos e mais bênçãos. Graça sobre graça, diga comigo, graça sobre graça. Então todos nós temos sido abençoados com as riquezas do grande amor de Cristo, e graça sobre graça. Versículo 17 diz, a lei foi dada por meio de Moisés, a lei que é perfeita, a lei que o próprio Deus entregou, a lei, certo, dada ao povo de Israel, o padrão, o parâmetro moral de Deus. A lei foi dada por Moisés, porém a graça, aí está traduzido por amor, mas o grego é charis, graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amém? Então perceba que Moisés foi o fiel servo que recebeu a lei do Senhor, mas Jesus, agora ele traz a revelação completa, porque além da lei, ele traz a graça. Não que não houvesse graça no Antigo Testamento, até estava conversando com alguém essa semana, alguém falou sobre isso, sobre a graça. Não havia graça no Antigo Testamento? Havia. Deus escolheu o povo de Israel, escolheu Abraão por graça. O que Abraão fez para merecer ser chamado por Deus? Nada. Graça. Só que era algo limitado, que agora Jesus traz de forma ampla para todo aquele que crê, todo aquele que aceitar. Mas agora essa graça revelada, essa verdade, esse amor, e também no Antigo Testamento havia amor. Tem gente que tem a ideia que Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, bravo, matava, né? Pisava fora da linha e já matava, né? E aí Deus se converte, e aí manda Jesus, né? Ele se converteu, e aí manda o amor para nós. Não é verdade. A ira de Deus se manifesta de forma justa, correta, e hoje ela se manifesta da mesma forma, porém ela está sendo derramada sobre Cristo, sobre o sacrifício que Ele fez na cruz. Ok? Mas será um momento do juízo sobre todos aqueles que não creem. Tanto é que quando Jesus diz que o segundo maior mandamento, qual que é? Quem sabe o segundo maior mandamento aí? Amar o próximo. Onde que está isso?
num livro que quase ninguém lê, chamado Levítico. Está lá no Levítico. Amar ao próximo como a si mesmo. É a lei, o Antigo Testamento. Mas agora de forma plena, completa, conforme nós vimos no versículo 1 de Hebreus. Antigamente Deus falou através de profetas, mas agora Ele fala de forma completa, perfeita, acabada, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então nós percebemos a importância de Moisés. Ele é o parâmetro antes de Cristo. Ele é o parâmetro. Para encerrar essa parte, abra comigo em Mateus capítulo 17. Esse texto aqui vai narrar, vai mostrar para nós aqui a chamada transfiguração, passagem comum aos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E aqui vai dizer o seguinte, capítulo 17, versículo 1: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João, só 3. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto ficou brilhando como o sol. Lembrando que Moisés também teve o rosto de Moisés também brilhou. Quando ele desceu do monte, o rosto dele estava brilhando, a Bíblia diz. Mas aqui de forma diferente, brilhando como o sol. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram, olha que interessante, Pedro, Tiago e João, que não estavam no barquinho agora, viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha que interessante isso. Algo sobrenatural acontece. Nós temos então 2 testemunhos sobre Jesus. Porque naquele contexto, para se fazer um testemunho, era preciso a palavra de 2 pessoas, pelo menos. E aqui nós temos Moisés, que já estava morto nesse contexto, mas ele aparece ali, nesse evento sobrenatural único. Moisés, que representa a lei, o mandamento, a Torá. Mas aparece também Elias. Esse não morreu. A Bíblia diz que ele foi levado sem experimentar a morte. Não temos tempo de falar de Elias, mas ele como símbolo de todos os profetas. E os 2 dão testemunho de Jesus. E logo depois, olha só, versículo 4: Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro sempre empolgado, né? Viajando. 5: Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Amém? E logo depois os 2 desaparecem. Jesus volta à sua forma normal e segue o seu ministério. Então nós vemos aqui um momento em que nós temos um testemunho acerca de Jesus, dada pelo Pai, pela lei representada por Moisés e pelos profetas representados na pessoa de Elias. Então você percebe que Moisés é um grande parâmetro antes de Cristo. Por isso que lá em Hebreus, voltando aqui para o nosso texto, nós temos essa comparação, para demonstrar que apesar da fidelidade de Moisés, versículo 2: pois ele foi fiel, Jesus, a Deus que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Versículo 3 e 4 diz: assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem que ser construída por alguém, sim ou não? Mas Deus, e aqui ele está se referindo a Jesus, né? Quem que é Deus? Jesus. Mas Deus é o construtor de tudo que existe. Então, não tem como comparar. Ok? Versículo 5: e Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia fazer no futuro. O próprio Moisés testemunhou acerca de Jesus. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 24.
Também aqui após a ressurreição, Jesus aparece lá no caminho de Emaús. Grande passagem essa. Jesus aparece ali para 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús, desanimados, já era o 3º dia da morte de Jesus. Ele ressuscita, ele aparece, eles não reconhecem Jesus, estão ali. E aí Jesus começa a conversar com eles, eles não reconhecem. Versículo 25: Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Olha que interessante. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, falavam de Jesus, iniciando com os livros de Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e os escritos, que incluem os Salmos, Provérbios e todos os profetas. Se você pular lá para o versículo 44, diz assim, novamente Jesus aparece, em outra situação, versículo 44, depois disse, Lucas 24, isso mesmo, versículo 44, depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Isso para nós entendermos que Moisés testificou, como diz aqui no versículo 5 de Hebreus 3, e Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas, olha só, profetizou, falou das coisas que Deus ia fazer, ia dizer no futuro. Ele falou de Cristo, ele preparou o caminho, ele falou do Cordeiro, ele falou do perdão de pecados, ele falou que depois dele viria um profeta que falaria tal qual ele falou. E é interessante porque a palavra aqui traduzida por servo no versículo 5 não é nem diáconos nem doulos, que normalmente são as palavras para servo ou escravo no Novo Testamento. Ela aparece só aqui, é uma palavra diferente, que ela traz a ideia daquele mordomo que praticamente é parte da família. Ele é mais do que um servo. Moisés, ele fez parte da família, mas ele não se compara ao filho. Amém? Não se compara de forma alguma ao filho. Versículo 6 diz: mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. Amém? Agora eu quero que você entenda sobre essa questão da casa, da família. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios. Amém? Efésios capítulo 2. Nós tivemos a oportunidade de estudar toda a carta aos Efésios. Temos essa série gravada no nosso canal. Aqui no capítulo 2, eu quero ler um trecho aqui, muito importante, a partir do versículo 11, para nós entendermos que Moisés foi fiel na casa sobre o povo de Israel, mas Jesus é o dono. Não apenas é o dono da casa de Israel, mas ele é dono de toda a casa. Versículo 11 diz: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Estou falando para nós isso aqui, amados. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, Israel, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Olha que quadro triste. Olha que glória a Deus agora, versículo 13, mas agora, glória a Deus, unidos com Cristo, amém? Aquele que foi enviado, o apóstolo, o grande sacerdote, unidos com Cristo Jesus, nós que estávamos longe de Deus, fomos trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, aleluia, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz,
tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Está falando da casa aqui, né? Foi assim que ele trouxe a paz, pois pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a nós, os não-judeus, que estávamos longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, conforme está lá em 1 Timóteo 2,5, o único mediador entre Deus e os homens, e por meio de Cristo, que todos nós judeus, é por meio de Cristo, que todos nós judeus e não judeus podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Olha que interessante, leia comigo o versículo 19. Portanto, vocês, nós, os não judeus, não somos mais estrangeiros, nem visitantes. Agora nós somos cidadãos, que pertencemos ao povo de Deus, e somos membros da casa de Deus, da família de Deus, aleluia. Vocês, nós, somos como um edifício, estamos construídos sobre o alicerce, que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental, olha só, não é Pedro, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus, amém? Ele mantém o edifício todo bem firme, e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, olha só isso aqui, amados, leia comigo o 22, por favor, vamos lá. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornar o quê? Se tornar o quê? Onde Deus vive por meio do seu Espírito, aleluia. E quem que é o dono da casa? Cristo. Moisés foi fiel na casa, só que ele fazia parte da casa, que era o povo de Israel. O nosso Senhor, Ele é o dono, Ele manda em tudo. Ele é o dono não apenas da casa de Israel, mas da igreja. Agora, essa casa que une Israel, aqueles que creem em Israel, e os não de Israel, que creem em Jesus. Nós fomos feitos então uma casa, uma família, amém? Só que aqui vem um detalhe, tem um grande C aqui. Essa é uma frase condicional. Nós temos algumas frases condicionais em Hebreus que veremos, se Deus permitir. E aqui é a primeira delas, olha só. Vou ler os 6 novamente do capítulo 3 de Hebreus. Mas Cristo é fiel, como filho que dirige a casa de Deus. E nós, olha só, somos ou seremos a sua casa, se, diga comigo, se, tem um C aqui, conservarmos, guardarmos, né? Conservarmos a nossa ousadia, a nossa coragem e a nossa confiança na glória que esperamos, naquilo que esperamos, amém? Glória a Deus. Quem quer ser casa de Deus aqui? Quem quer fazer parte dessa casa? Cujo construtor veio até nós, cujo dono veio até nós, muito superior a Moisés, que foi fiel na casa, mas agora é uma nova casa. Porém, não é oba-oba, não é festinha. Fala para o teu irmão, não é festinha, meu irmão. Fala para o teu irmão, é seguir Jesus. Fala para o teu irmão, se for homem, fala assim, é coisa para homem. Se for mulher, fala, é coisa para mulher. Amém? Não é festinha não. Se você conservar firme, se nós formos destemidos e mantermos a confiança e a esperança da glória, essa casa, nós fazemos parte dela, e o Espírito Santo nos capacita. Eu quero terminar lendo contigo o que está lá em 2 Coríntios capítulo 5.
Abra comigo lá, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Melhor, vamos ler o 4 antes, depois eu leio o 5 aqui. 4. Nós cantamos boa parte desse texto agora há pouco aqui. Se Deus permitir, vamos cantar daqui a pouco de novo. Olha o que diz aqui, ó, a partir do versículo 4. Ou 3, melhor o 3, ó. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, lá em Gênesis capítulo 1, né? Haja luz. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Amém? Ele é o esplendor da glória de Deus. Mas olha que interessante. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, Paulo está dizendo, cuidado, somos como potes de barro. Já viu pote de barro? Se cair, acontece o quê? Para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Aleluia! A quem pertence o poder? A quem pertence o poder? A quem pertence o poder? Esse é um problema, porque muitos começam a achar que tem poder, começam a pensar que tem poder, porque Deus restaurou, tirou do lamaçal, lavou, está cheiroso, está limpo agora, né? Está uma bênção, está brilhando a luz do Evangelho, e ele começa a achar que tem poder. Esquece que o poder é de Deus, somos potes de barro. E ele vai dizer o seguinte, versículo 8, lembra que lá em Hebreus diz, se conservarmos firmes, nós fazemos parte da casa de Deus. Paulo está lembrando, somos potes de barro, meu irmão, cuidado. Versículo 8, muitas vezes ficamos aflitos. Isso não quer dizer que você está em pecado, acontece, mas não somos derrotados. Amém? Amém? Algumas vezes ficamos na dúvida. Quem fica em dúvida aqui? Levanta a mão. Acontece, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, o reino das trevas. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo, amém? Que é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o nosso amigo. Entenda isso. Às vezes somos gravemente feridos, seja fisicamente, seja nas emoções, nos sentimentos, mas não somos destruídos, porque Cristo habita nesse vaso de barro. Cristo habita naquele que crê nele. Cristo habita em você. Amém? Amém? Aí lá no capítulo 5, versículo 7, vai dizer, capítulo 5, versículo 7, porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos. Cantamos agora há pouco isso. Por isso que Jesus diz lá em Mateus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém? Então eu quero orar contigo, meu irmão, você que é casa de Deus, você que está olhando fixamente para Jesus, você que o tem como teu apóstolo e seu sumo sacerdote, você que entende que Ele é superior a tudo e todos, aos anjos, como nós já vimos, a toda a revelação anterior a Ele, pois Ele é a própria revelação. Você que entende que Ele é o eu sou, você é casa de Deus. Porém, lembra das sementes lançadas.
Cuidado com os espinhos. Cuidado com a rocha. Permita que essa palavra cresça no teu coração e ela frutifique.